Esse é o podcast Em Tese, do direitohumanidades.com. Hoje iremos reproduzir o informativo STJ, divulgado em 11 de outubro de 2019. O informativo está transcrito integralmente e dividido por disciplina. Farei comentários ou resumo de alguns julgados. Outros não, mas porque o informativo já está bem explicado ou porque não reputo assim tão relevantes ao nosso estudo. Então, darei destaque às decisões da Corte Especial e sessões, mas claro que daremos atenção também às decisões proferidas pelas turmas. Esse é o nosso primeiro episódio STJ, e a tendência aqui é só melhorar, mas vocês precisam me ajudar a te ajudar. Envie sugestões e críticas no Instagram @direito.humanidades ou @emteseinformativos. Tudo para você aproveitar melhor seu tempo e nunca mais atrasar os informativos. Em tese e em dia. Direito administrativo, Corte Especial, contratação de pessoal, regime jurídico administrativo. Compete à primeira seção do Superior Tribunal de Justiça processar e julgar feitos relativos à contratação de candidatos inscritos em processo seletivo público para preenchimento de cargos em entidades do Sistema S. No tocante à matéria relativa ao concurso público processo seletivo, analisando a jurisprudência do STJ, principalmente lides formadas a partir de ação mandamental, constata-se que a competência está inserida no âmbito do direito público, ainda que envolvam entidades de direito privado. Assim, o dirigente de entidade do Sistema S, ao praticar atos em certame público para ingresso de empregados, está a desempenhar ato típico de direito público, vinculando-se ao regime jurídico administrativo. Em razão disso, deve observar os princípios que vinculam toda a administração, como a supremacia do interesse público, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e todos os demais. Portanto, tais atos são revestidos de caráter público, não podendo ser classificados como atos de mera gestão, configurando, verdadeiramente, atos de autoridade. E este foi o conflito de competência 157870 do Distrito Federal, relator ministro Herman Benjamin, Corte Especial por unanimidade, julgado em 21 de agosto de 2019. Um pouco de doutrina não faz mal, né? Vamos pensar, onde se situa o tal Sistema S na organização administrativa do Estado? O Sistema S são serviços sociais autônomos integrantes do terceiro setor. São particulares que colaboram com a administração pública sem qualquer finalidade lucrativa. Não integram a administração pública direta nem indireta. São entidades de cooperação governamental, entidades privadas, geridas por particulares e submetidas ao regime jurídico do direito privado. Tem sempre como objeto uma atividade social, uma prestação de serviço de utilidade pública, de interesse de certas categorias profissionais ou econômicas. Dedicam-se às atividades de assistência social e de educação para o trabalho. No entanto, sua criação depende previamente de autorização em lei, até porque recebem recursos públicos. Os seus recursos vêm de contribuições sociais pagas pelas empresas que desempenham a atividade dentro do setor econômico da atividade. Por exemplo, o SENAI recebe os recursos pagos pelas empresas da indústria, o SENAC pelo comércio, etc. Os recursos também podem advir de contrato de gestão celebrado com órgão da administração direta ou convênios com entidades governamentais e privadas. Por não fazerem parte da administração pública, não estão sujeitas às regras infraconstitucionais de licitações. Contudo, por serem custeadas principalmente com dinheiro público, devem obedecer os princípios constitucionais relativos às licitações, devem prestar contas, estão adstritas aos seus fins institucionais e estão até mesmo sujeitas à fiscalização dos tribunais de contas. Portanto,
Esse elo de vinculação com o poder público resulta na emanação, por vezes, de normas e atos de direito público. Então, muito embora estejam submetidas ao regime jurídico de direito privado, por emanar atos típicos de direito público, devem obedecer aos princípios constitucionais, relativos a licitações e, como vemos aqui nessa decisão, também os relativos ao processo seletivo de admissão de contratação de empregados. Direito Civil, terceira turma. É possível o uso capião de bem móvel proveniente de crime após cessada a clandestinidade ou a violência. Estatui o artigo 1208 do Código Civil, que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Além disso, pode-se dizer que o furto se equipara ao vício da clandestinidade, enquanto que o roubo se contamina pelo vício da violência. Assim, a princípio, a obtenção da coisa por meio de violência, clandestinidade ou precariedade caracteriza mera apreensão física do bem furtado, não induzindo a posse. Nesse sentido, é indiscutível que o agente do furto, enquanto não cessada a clandestinidade ou escondido o bem subtraído, não estará no exercício da posse, caracterizando-se assim a mera apreensão física do objeto furtado. Daí porque, inexistindo a posse, também não se dará início ao transcurso do prazo de uso capião. É essa ratio que sustenta a conclusão de que a res furtiva não é bem hábil ao uso capião. Porém, a contrário senso do dispositivo transcrito, uma vez cessada a violência ou a clandestinidade, a apreensão física da coisa induzirá a posse. Portanto, não é suficiente que o bem subjúdice seja objeto de crime contra o patrimônio para se generalizar o afastamento da uso capião. É imprescindível que se verifique, no caso concreto, se houve a cessação da clandestinidade, especialmente quando o bem furtado é transferido a terceiros de boa-fé. O exercício ostensivo da posse perante a comunidade, ou seja, a aparência de dono, é fato por si só apto a provocar o início da contagem do prazo de prescrição, ainda que se possa discutir a impossibilidade de transmudação da posse viciada na sua origem em posse de boa-fé. Frisa-se novamente que apenas a uso capião ordinária depende da boa-fé do possuidor, de forma que, ainda que a má-fé decorra da origem viciada da posse e se transmita aos terceiros subsequentes na cadeia possessória, não há como se afastar a caracterização da posse manifestada pela cessação da clandestinidade e da apreensão física da coisa móvel. E, uma vez configurada a posse, independentemente da boa-fé, estará em curso o prazo da prescrição aquisitiva. Em síntese, a boa-fé será relevante apenas para a determinação do prazo menor ou maior a ser computado. Julgamento do recurso especial 1637370 do Rio de Janeiro, relator ministro Marco Aurélio Belize, terceira turma, por maioria, julgamento em 10 de nove de 2019. Direito Civil, terceira turma. Inviável a manutenção do ex-empregado como beneficiário do plano de saúde coletivo após a rescisão contratual da pessoa jurídica estipulante com a operadora do plano. De acordo com o artigo 16, inciso 7º da Lei nº 9.656 de 98, os planos de saúde podem ser contratados por meio de 3 regimes diferentes: individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão. A exclusão de beneficiários de plano de saúde coletivo após a cessação do seu vínculo com a pessoa jurídica estipulante está disciplinada por lei e por resolução da agência reguladora e só pode ocorrer após a comprovação
de que foi verdadeiramente assegurado o direito de manutenção. Hipótese diversa, entretanto, é aquela em que a pessoa jurídica estipulante rescinde o contrato com a operadora, afetando não apenas um beneficiário, senão toda a população do plano de saúde coletivo. Para situações SJAEs, a ANS estabelece que se extingue o direito assegurado nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656 de 98 pelo cancelamento do plano de saúde pelo empregador, que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados. Assim, independente de o pagamento da contribuição do beneficiário ter sido realizado diretamente em favor da pessoa jurídica estipulante por mais de 10 anos, a rescisão do plano de saúde coletivo ocorreu em prejuízo de toda a população anteriormente vinculada. Nessa hipótese, as operadoras que mantenham também plano de saúde na modalidade individual ou familiar deverão disponibilizar este regime ao universo de beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos da Resolução nº 19 de 99 do Conselho de Saúde Suplementar. Esse foi o julgamento do recurso especial 1736898 do Rio Grande do Sul, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, terceira turma por unanimidade, julgado em 17 de setembro de 2019. Direito do consumidor, terceira turma, fraude em compra online, pagamento via boleto bancário, banco não pertencente à cadeia de fornecimento. Banco não é responsável por fraude em compra online paga via boleto quando não se verificar qualquer falha na prestação do serviço bancário. As instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis por danos decorrentes de sua atividade bancária, compreendida como um conjunto de práticas, atos ou contratos executados por instituições bancárias. Além disso, nos termos da súmula 479 do STJ, abre aspas, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, fecha aspas. No caso, contudo, o comprador foi vítima de suposto estelionato, pois adquiriu um bem de consumo que nunca recebeu, nem iria receber se outro fosse o meio de pagamento empregado, como cartão de crédito ou transferência bancária. Em outras palavras, o banco não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos ao consumidor, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. Assim, não pertencendo à cadeia do fornecimento, não há como responsabilizar o banco pelos produtos não recebidos. Ademais, não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados. Julgamento do recurso especial 1786157, São Paulo, relatoria da ministra Nancy Andrighi, terceira turma por unanimidade, julgamento em 3 de setembro de 2019. Vamos fazer um breve resumo? Aqui, acho que o informativo é bem autoexplicativo, mas vale a pena. Ao realizar uma compra online, o boleto bancário para pagamento não faz parte em si da relação de consumo. O serviço bancário não é prestado ao adquirente do produto ou serviço. Nesse caso aqui, está sendo prestado um serviço ao fornecedor, muito embora esse fornecedor aparentemente seja um estelionatário. Então, o emissor do boleto é que tem a responsabilidade, é que é o fornecedor. Nesse caso, o banco não tem responsabilidade pelo suposto estelionato. É diferente nas compras com cartão de crédito. Eu contrato o banco para me emprestar esse serviço de crédito que, se é violado, eu tenho o direito de exigir uma reparação ao banco que contratei. Ou, por exemplo, eu contrato o banco para ter uma conta corrente e não consigo concretizar uma compra porque a transferência bancária não foi feita por um erro do banco. No caso aqui presente, o boleto foi emitido corretamente pelo banco. Os dados fornecidos no boleto é que estão errados e isso é responsabilidade do fornecedor, não do banco.
Direito do consumidor, terceira turma. A simples comercialização de alimento industrializado contendo corpo estranho é suficiente para a configuração do dano moral. Desnecessidade de ingestão. Dano moral em ré ipsa. Exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua segurança. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que há dano moral na hipótese em que o produto de gênero alimentício é consumido, ainda que parcialmente, em condições impróprias. Além disso, a aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, também dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. No caso, a simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita. Não se faz necessária, portanto, a investigação do nexo causal entre a ingestão e a ocorrência de contaminação alimentar para caracterizar o dano ao consumidor. Verifica-se, portanto, a caracterização de defeito do produto, artigo 12 do CDC, em clara infringência ao dever legal de proteção à saúde e à segurança dirigido ao fornecedor. Uma vez verificada a ocorrência de defeito no produto, inafastável é o dever do fornecedor de reparar o dano extrapatrimonial causado. Recurso especial 1828026 de São Paulo, relatoria da ministra Nancy Andrighi, terceira turma, por unanimidade, julgado em 10 de setembro de 2019. Aqui vale um brevíssimo resumo. O que decidiu o STJ aqui pela terceira turma? Produto alimentício vendido com corpo estranho já presume o dano. É, por si só, defeito do produto. O consumidor sequer precisa ter ingerido esse produto e, portanto, menos ainda comprovar que sofreu alguma moléstia decorrente de uma ingestão. Por exemplo, eu compro uma lata de pêssego. Aí chego em casa, vou abrir a lata de pêssego toda feliz. Se fui pobre, não lembro. E quando abro, tem uma barata dentro. Dano. Já está configurado o dano, defeito do produto. Ah, mas você não comeu a barata, você não comeu o pêssego com molho de barata. Dano. Direito empresarial, terceira turma. Sociedade de fato. Litígio entre supostos sócios. Prova documental. Requisito indispensável. A prova documental é o único meio apto a demonstrar a existência da sociedade de fato entre os sócios. Cinge-se a controvérsia a definir se existente sociedade de fato entre os litigantes, então casados sob o regime de separação convencional de bens, alegando a então ex-cônjuge que teria contribuído espontaneamente com seu labor para o sucesso das empresas exclusivas da família do ex-marido, devendo, portanto, ser considerada sócia dos referidos negócios. É disso que uma sociedade empresária nasce a partir de um acordo de vontades de seus sócios, que pode ser realizado por meio de um contrato social ou de um estatuto, conforme o tipo societário a ser criado. Destoa dessa realidade a sociedade de fato, atualmente denominada sociedade em comum, que não adquire personalidade jurídica por meio das solenidades legais aptas a lhe emprestar autonomia patrimonial, não obstante seja sujeito de direitos e obrigações. No caso, para que tivessem uma sociedade civil ou comercial em conjunto, ainda que não regularmente constituída, indispensável seria, ao menos, demonstrar que administravam tal empresa juntos, o que, de fato, não é possível se concluir. A autora, em verdade, alega ter trabalhado para o ex-marido, sem, contudo, ter fornecido capital ou assumido os riscos do negócio ao longo da relação. A condição para se admitir a existência de uma sociedade é a configuração da affectio societatis, que não se confunde com affectio maritalis, e a integralização de capital ou a demonstração de prestação de serviços.
Tais requisitos são basilares para se estabelecer qualquer vínculo empresarial. À luz do artigo 987 do Código Civil de 2002, os sócios, na relação entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Recurso especial 1706812 do Distrito Federal, relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma por unanimidade, julgado em 3 de setembro de 2019. Em outras palavras, vamos lá? O artigo 987 do Código Civil determina que somente através de prova documental pode-se atestar a existência de uma sociedade de fato. Isso porque sociedade de fato é uma sociedade que existe, que exerce atividade efetivamente, mas que jamais foi regularizada. É diferente do caso concreto em análise, em que se trata de uma sociedade regularmente estabelecida, com estatuto social, com sócios outros que não apenas o marido da requerente, afinal, está tratando aqui pelo nome sociedade. Fosse empresário individual, o STJ não se referiria à sociedade, se referiria à entidade, enfim. Ou seja, a sociedade existe, está regularmente estabelecida, mas a pessoa alega que exercia funções próprias de sócio. Ou seja, a pessoa aqui, na verdade, está discutindo o reconhecimento de uma relação jurídica com uma sociedade, não a existência da entidade. Já que ela está tratando aqui de uma relação jurídica que ela possuía com essa determinada sociedade, ainda que ela vestisse muito a camisa, ela poderia discutir, por exemplo, a existência de um vínculo empregatício. Mas no caso, a competência seria da Justiça do Trabalho, mas daí poderiam ser aceitos todos os tipos de prova. Mas para atestar a sua condição de sócia, somente com prova documental. E venhamos e convenhamos, não é muito difícil. Quem exerce uma função de administrador, de sócio, de dono, assina papéis com bastante frequência. Então, ela teria provas para comprovar e aparentemente não juntou nenhuma prova documental, Processo civil, terceira turma. O fato de o magistrado não reconhecer de ofício a prescrição não implica em violação literal de lei, não cabimento de ação rescisória. A norma processual que possibilita a declaração da prescrição de ofício pelo juiz, estabelecida no CPC de 73, em seu artigo 219, parágrafo 5º, não encerra um dever do magistrado. Trata-se, pois, de matéria circunscrita à disposição das partes, sobre a qual o juiz não pode se sobrepor, ainda que motivado pela celeridade e efetividade processual, sob pena de incorrer em manifesto desvirtuamento do instituto, o qual se relaciona, intrinsecamente, ao direito material das partes interessadas. Aliás, a matéria afeta a prescrição, caso não reconhecida de ofício pelo juiz, há de ser suscitada pela parte a que beneficia, caso queira valer-se dessa exceção substancial, necessariamente até o exaurimento das instâncias ordinárias, não sendo mais possível o conhecimento da matéria na instância especial. Veja-se, portanto, que a despeito de a prescrição ser passível de ser reconhecida de ofício, pode precluir no bojo do processo em que a pretensão de exigir a realização de uma prestação é exercida pela parte lesada. Com mais razão, ante a superveniência da sentença transitada em julgado, opera-se, por conseguinte, a preclusão máxima, mediante a conformação da coisa julgada. Desse modo, o fato de o magistrado não reconhecer de ofício a prescrição não redunda na ofensa à literalidade do parágrafo 5º do artigo 219 do CPC 73, a subsidiar a ação rescisória com fulcro no artigo 485, inciso 5º do CPC de 73, atual artigo 966, inciso 5º,
pois, como assentado, ao juiz não se impõe o dever de deliberar sobre a matéria de livre disposição das partes litigantes. Por fim, não se pode deixar de reconhecer que a violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal, que supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolveria a controvérsia. Em uma outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Julgamento do recurso especial 1.749.812 do Paraná, relator ministro Marco Aurélio Belize, terceira turma, por unanimidade, julgado em 17 de setembro de 2019. Em outras palavras, o juiz pode reconhecer a ocorrência da prescrição de ofício, mas não tem esse dever. A parte a quem beneficia a prescrição é que tem o dever de suscitá-la, sob pena de preclusão. Sendo assim, não tendo sido suscitada pela parte, o não reconhecimento da prescrição de ofício pelo juiz não significa que este deixou de aplicar dispositivo legal e, portanto, não cabe ação rescisória. Direito processual civil, terceira turma. Ação rescisória de sentença proferida em ação de investigação de paternidade, cujo genitor é pré-morto, deve ser ajuizada em face dos herdeiros e não do espólio. Registre-se de início que a jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a ação de investigação de paternidade deve ser ajuizada em face dos herdeiros e não do espólio do falecido. Nesse contexto, o fato de a sentença que se pretende rescindir ter sido proferida em ação investigatória de paternidade, em que somente o de cujos figurou como parte, não modifica esse entendimento. Embora o CPC de 73 não trate da legitimidade passiva para a ação rescisória, e o CPC de 2015 também não examina esse tema, é correto afirmar que a regra do artigo 487, inciso 1º do CPC revogado, idêntico ao artigo 967, inciso 1º do novo CPC, que disciplina a legitimidade ativa e que informa que poderá propor a referida ação, abre aspas, quem foi parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular, fecha aspas, deve se aplicar, por lógica, coerência e simetria, também à adequada configuração da legitimação passiva da ação rescisória. Por essa razão, o falecimento da parte após o trânsito em julgado da sentença a ser rescindida implica sucessão processual, não apenas no polo ativo, mas também no polo passivo. Como se sabe, a legitimidade passiva decorre de uma relação lógica e abstrata entre quem pede, o que se pede e contra quem se pede, devendo figurar no polo passivo a pessoa indicada pelo autor que possa ser compelida e que reúna condições de satisfazer o pedido inicial. Tendo em mira essa premissa, conclui-se que, evidentemente, o espólio não é parte legítima para responder à ação rescisória, em que se pleiteia a rescisão de sentença e o rejulgamento de ação investigatória de paternidade post-mortem, seja como legitimado exclusivo, seja como litisconsorte passivo necessário, na medida em que, nessa ação, nada será pedido contra o espólio, que tão somente é um ente despersonalizado, apto a titularizar a universalidade jurídica denominada herança, até que se efetive a partilha dos bens. Sublinhe-se que as eventuais repercussões econômicas ou patrimoniais derivadas do reconhecimento ou não da filiação que se pretende alcançar por intermédio da ação investigatória de paternidade
é que poderão, hipoteticamente, ser objeto de pretensões autônomas que serão deduzidas contra o espólio, como já se consignou em precedentes desta Corte em relação à petição de herança e à execução de dívidas do decujus. Esse foi o julgamento do recurso especial 1667576 do Paraná, relatoria da ministra Nancy Endrighi, terceira turma, por unanimidade, julgado em 10 de setembro de 2019. Em outras palavras, vamos lá? Primeiro ponto a destacar para fixarmos. A ação de investigação de paternidade em relação à pessoa já falecida deve ser proposta contra os herdeiros. Portanto, por consequência lógica, a ação rescisória contra a sentença transitada em julgado em ação de paternidade também deve ser proposta em desfavor dos herdeiros, não do espólio do decujus. O espólio é uma ficção jurídica que dá uma unidade ao patrimônio do decujus, de modo a permitir fazer uma liquidação desse patrimônio para posterior partilha, ou seja, espólio é patrimônio, é a dimensão econômica que restou do decujus. Já os direitos próprios de personalidade do decujus, esses devem ser então tratados pelos herdeiros pessoalmente, exceto os reflexos econômicos que advirão desses direitos de personalidade, que daí serão suportados pelo espólio. Enfim, o que é reflexo da personalidade do decujus é responsabilidade dos herdeiros. Os reflexos, as consequências econômicas do decujus, então são suportados pelo espólio, que é essa massa patrimonial. Direito processual civil. A protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva constitui vício sanável. Prevê o artigo 914, parágrafo 1º do CPC, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruído com cópias de peças processuais relevantes. A controvérsia surge quando há necessidade de se averiguar se a protocolização dos embargos à execução nos autos do próprio processo executivo constitui erro sanável ou, ao revés, deve ser tido por erro grosseiro e, portanto, não passível de correção, impondo ao embargante que procedeu em evidente equívoco a consequência de tê-los por não conhecidos. Primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos, ainda que de forma errônea nos autos da própria ação de execução, sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no artigo 914, parágrafo 1º do CPC. Convém salientar que o artigo 277 do CPC preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. O protocolo equivocado deve dar aso à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. Deve-se, assim, conceder prazo para que a parte promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento. Recurso especial 1807-222 de Rondônia. Relatora ministra Nancy Endrighi, terceira turma, por maioria. Em outras palavras, embargo à execução é ação autônoma, é ação de conhecimento e, portanto, deve tramitar em apartado, muito embora seja uma ação conexa à ação de execução. No caso concreto, o requerente não ajuizou novação de embargos como deveria, mas peticionou nos autos do processo de execução, tal qual fosse uma impugnação a cumprimento de sentença, que é outro rito.
São tratamentos diferentes e aqui estamos tratando de execução de título extrajudicial. E atenção principalmente a quem está começando na advocacia ou está estudando para a prova da OAB. Por que essa questão é relevante a ponto de chegar ao STJ e decidir se recebe ou não essa petição como embargos? Porque o autor simplesmente não protocola novamente, dessa vez de maneira correta. Porque, mesmo sendo ação de conhecimento, ação autônoma, há um prazo para o ajuizamento dos embargos à execução. De acordo com o artigo 915 do CPC, os embargos devem ser ajuizados em 15 dias a contar da citação da execução, obedecidas as regras de contagem dos prazos do artigo 231 do CPC. Então, o STJ entendeu que, em obediência ao princípio da celeridade e economia processual e da instrumentalidade das formas, o juiz deve receber a petição como embargos fosse, determinando ao autor apenas que sane os defeitos. A maior implicação é, dessa forma, o autor não irá perder o prazo. O juiz considera que, peticionando nessa forma, ainda assim, o autor, o advogado, cumpriu o prazo dos embargos. Direito Processual Civil, terceira turma. A decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa não equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, não é recorrível por agravo de instrumento. O artigo 1015, inciso 1º do CPC, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela, porque em todas essas situações há urgência que justifique o imediato reexame da questão em segundo grau de jurisdição. Todavia, por maior que seja o espectro da referida cláusula de cabimento, não se pode incluir nela questões que não se relacionem minimamente com o núcleo essencial da tutela provisória, sob pena de serem desnaturados institutos jurídicos ontologicamente distintos e verdadeiramente inconfundíveis. Embora exista, evidentemente, uma relação natural de prejudicialidade entre a ação de conhecimento em que se impugna a existência do título e a ação executiva fundada nesse mesmo título, é preciso esclarecer que a suspensão do processo executivo, em virtude dessa prejudicialidade externa, não está fundada em urgência, nem tampouco a decisão que versa sobre a suspensão do processo versa sobre tutela de urgência. Com efeito, o valor que se pretende tutelar quando se admite suspender um processo ao aguardo de resolução de mérito a ser examinada em outro processo, é a segurança jurídica. Desse modo, a decisão interlocutória que versa sobre suspensão do processo por prejudicialidade externa, fundada em segurança jurídica, em nada se relaciona com a decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, fundada em urgência ou evidência, não sendo o mero risco de prolação de decisões conflitantes ou a hipotética e superveniente perda de objeto elementos hábeis a comprometer o resultado útil do processo. Nesse contexto, bastaria o ajuizamento de ação autônoma de impugnação do título. Em que se funda a execução para criar, inclusive artificialmente, o suposto risco ao resultado útil do processo, e assim paralisar o andamento da ação executiva, o que, além de contrariar expressa disposição em lei, ver artigo 784, parágrafo 1º do CPC, também representaria inegável retrocesso em termos de efetividade da execução e consequente violação à norma fundamental prevista no artigo 4º do CPC de 2015.
Esse foi o julgamento do recurso especial 1759015 do Rio Grande do Sul, relatoria da ministra Nancy Andrighi, terceira turma, por unanimidade. A tese do em tese. O caso concreto gira em torno da existência de um título executivo extrajudicial. O recorrente ajuizou a ação declaratória de inexistência de título, mas, ao mesmo tempo, tramita uma ação de execução desse mesmo título. Uma nota de rodapé aqui. Eu li o inteiro teor do acórdão e não há nenhuma menção sobre qual ação teria sido ajuizada primeiro, se a declaratória ou a execução, e já falaremos sobre isso. O recorrente, por entender que o título sequer existe, fez pedido de suspensão da execução, que foi negado. Contra essa decisão interlocutória que negou o pedido de suspensão, ele interpôs agravo de instrumento, mas o agravo foi negado, porque o tribunal ACO entendeu que dessa decisão interlocutória não cabe agravo. Um dos fundamentos do pedido de suspensão foi de que a concomitância de ações conexas poderiam produzir sentenças diferentes. Prejudicialidade externa, a que o STJ se refere nesse caso, é essa. Numa outra ação, pode advir sentença reconhecendo a inexistência do título, o que prejudicará a execução, irá fulminar a execução. Então, o STJ afirmou que a busca pela segurança jurídica não se enquadra no conceito de tutela provisória e da sua negativa, portanto, não caberia agravo. E isso é interessante porque o STJ anteriormente definiu que o rol do artigo 1015 do CPC não é taxativo, pois justamente a expressão tutela provisória do inciso 1º deve ser interpretada de maneira abrangente, de modo a incluir não apenas o núcleo essencial da tutela provisória, mas também seus aspectos acessórios, sempre que houver urgência que justifique o imediato reexame da questão em segundo grau de jurisdição. Por fim, o entendimento do STJ foi de que, mesmo devendo interpretar tutela provisória com um espectro amplo, o pedido de suspensão de execução, fundado em prejudicialidade externa, não é pedido de tutela provisória e, por consequência, o seu indeferimento não é recorrível mediante agravo de instrumento. Agora, eu queria fazer umas observações, mas é para a gente refletir um pouco. Porque, veja bem, ainda que o pedido de suspensão da execução tenha tido por fundamento jurídico o princípio da segurança jurídica e a unidade da jurisdição, o que se pretende quando se requer uma suspensão de execução? O que quer o executado senão impedir que de repente bata na sua porta um oficial de justiça querendo penhorar os seus bens? O que é que move o executado senão o medo de que, caso continue a execução, a qualquer momento o seu nome pode ser inscrito em cadastro restritivo? Aqui a gente deve levar em conta que o rito da execução é 1000 vezes mais célere do que a ação de conhecimento, como é a declaratória. Aí o executado vai ficar meses, anos, aguardando uma sentença na ação declaratória que talvez decida que realmente não existia título executivo, mas daí o seu imóvel já foi penhorado e quem sabe até leiloado. O que é isso, gente, se não uma tutela de urgência? Vejamos então os requisitos do artigo 300 do CPC, que define o que é uma tutela de urgência. Probabilidade do direito. Ora, o cara discute em outra ação, que talvez até tenha sido ajuizada antes mesmo da execução, o que já mostraria uma certa boa-fé. Perigo de dano? Ele pode ter seus bens constritos a qualquer momento a continuar a execução. Risco ao resultado útil do processo. Ora, a execução pode até ser plenamente satisfeita, leilão de bens, tudo mais, antes mesmo do trânsito em julgado da declaratória. E os danos sofridos nesse decorrer do trâmite da declaratória? De que adianta discutir judicialmente? De que adianta a sentença da declaratória se a execução já foi satisfeita?
Ao contrário, o dano pode ser irreversível se a tutela não for concedida. Então, no meu ponto de vista, trata-se sim de uma tutela de urgência e, diante de sua negativa, o agravo de instrumento seria possível, sem nenhum drible ao que já está posto no CPC, inclusive no parágrafo único do artigo 1015, que diz: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Não bastasse, a relatora, em certo ponto, diz que o certo seria o ajuizamento de ação autônoma de impugnação do título em que se funda a execução, para criar artificialmente o suposto risco ao resultado útil. Gente, se ele tivesse feito isso, o mesmo STJ iria extinguir essa ação, por evidente litispendência com ação declaratória, porque seriam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Mas também não vamos deixar de lado o seguinte: é verdade que o executado pode ter ajuizado essa ação declaratória posteriormente à execução, apenas para tentar conturbar de alguma forma a execução. Aparentemente não apresentou garantia, etc. Mas, enfim, não estamos aqui discutindo a justiça, a correção do indeferimento ou não do pedido de suspensão, mas a sua recorribilidade. Me parece que essa é uma decisão interlocutória negando uma verdadeira tutela de urgência. Então caberia agravo. Mas já chega de indignação, né? Ninguém quer saber da tese do em tese. Mas me diga, para você faz sentido essa minha linha de pensamento? Depois me diga lá no Instagram o que vocês acham, vamos debater. Mas o que importa aqui e o que vale fixar é o que o STJ decidiu. E o entendimento da terceira turma do STJ foi de que a decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa não equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, não é recorrível por agravo de instrumento. Direito processual civil. O arrematante do bem é o responsável pelo pagamento da comissão do leiloeiro, não podendo essa obrigação ser imputada àquele que ofertou a segunda melhor proposta, porque o vencedor desistiu da arrematação. Nos termos do artigo 879 do CPC, a alienação do bem penhorado far-se-á por iniciativa particular ou em leilão judicial. No caso, foi realizado o leilão judicial, e nele foram oferecidos 3 lances, inaugurando a fase de licitação entre eles, nos termos do parágrafo 2º do artigo 892 do CPC. Desse dispositivo legal, pode-se extrair que será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance. Com isso, a desistência do arrematante vencedor, cuja oferta foi aceita pelo exequente e executados, não torna a segunda proponente arrematante de forma automática. Não há previsão no CPC para a sucessão dos participantes. Dessa forma, a segunda proponente não pode ser considerada arrematante, seja por não ter ofertado o maior valor no leilão, seja por ter sido expressamente excluída do certame pelos exequente e executados, razão pela qual não lhe pode ser imputada a obrigação pelo pagamento da comissão do leiloeiro. Recurso especial 1826273 de São Paulo, relator ministro Moura Ribeiro, terceira turma, por unanimidade. Direito processual civil e direito empresarial. Fundo de investimento. O administrador do fundo de investimento é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de supostos danos resultantes de inadequada liquidação. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Na hipótese, o administrador foi demandado pelo fato de ter realizado a liquidação do fundo de investimento, mediante distribuição do patrimônio líquido entre os cotistas, sem o prévio pagamento de um suposto passivo. No entanto, a instrução CVM número 391 de 2003, que primeiro tratou especificamente dos fundos de investimento em participações, já incluía, entre as obrigações do administrador, o dever de cumprir e fazer cumprir todas as disposições do regulamento do fundo. Desse modo, a satisfação integral do passivo antes da partilha do patrimônio líquido entre os cotistas está, em regra, inserida entre as atribuições do administrador, sendo dele a responsabilidade, em tese, por eventuais prejuízos que guardem nexo de causalidade com a sua inobservância. Recurso especial 1834003 de São Paulo, relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma por unanimidade. Em outras palavras, resumindo, minha gente, é o seguinte: o fundo de participação ia ser encerrado e o administrador, ao invés de fazer o correto, até por norma da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ao invés de pagar todas as dívidas que o fundo possuía e o que sobrar dividir entre os participantes, não. Ele não pagou nenhuma dívida, não quitou o passivo do fundo e ainda assim distribuiu todo o dinheiro entre os participantes. Direito processual penal, terceira seção. É admissível a revisão criminal fundada no artigo 621, inciso 1º do CPP, ainda que, sem indicar nenhum dispositivo de lei penal violado, suas razões apontem tanto a supressão de instância quanto a ausência de esgotamento da prestação jurisdicional. A expressão texto expresso da lei penal, contida no inciso 1º do artigo 621 do CPP, não deve ser compreendida apenas como a norma penal escrita, abrangendo também qualquer ato normativo que tenha sido utilizado como fundamento da sentença condenatória. Por exemplo, portarias, leis completivas empregadas na aplicação de uma lei penal em branco, etc. A norma penal, a norma processual civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, na forma do artigo 3º do CPP, e a norma constitucional. Nessa mesma linha, a melhor exegese da norma indica que o permissivo de revisão criminal, constante no inciso 1º do artigo 621 do CPP, compreende ainda as normas processuais não escritas e que podem ser depreendidas do sistema processual como um todo, como ocorre com o direito ao duplo grau de jurisdição, a proibição de suspensão de instância e a obrigação do julgador de fornecer uma prestação jurisdicional exauriente. Assim sendo, é admissível a revisão criminal fundada no artigo 621, inciso 1º do CPP, ainda que, sem indicar nenhum dispositivo de lei penal violado, suas razões apontem tanto a supressão de instância quanto a ausência do esgotamento da prestação jurisdicional como consequência de erro improcedendo do julgado que se pretende rescindir. Esse foi o julgamento da revisão criminal 4944 de Minas Gerais, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, terceira sessão por unanimidade, julgado em 11 de nove de 2019. Direito processual penal, violência doméstica. Não atende ao disposto no artigo 16 da Lei Maria da Penha a retratação da suposta ofendida ocorrida em cartório de vara, sem a designação de audiência específica necessária para a confirmação do ato. A Lei Maria da Penha disciplina procedimento próprio para que a vítima possa eventualmente se retratar de representação já apresentada. Dispõe o artigo 16 que só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade. Dessa arte, considerando que no caso em apreço, a retratação da suposta ofendida com relação à lesão corporal de natureza leve praticada com violência doméstica ocorreu somente no cartório da vara,
sem a designação de audiência específica necessária para a confirmação do ato ilegal, deve ser cassada a decisão que rejeitou a denúncia com base unicamente na retratação. HC 138143 em Minas Gerais, relator ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, por unanimidade. Direito processual penal. A pendência de julgamento de litígio no exterior não impede por si só o processamento da ação penal no Brasil, não configurando bis in idem. As mudanças ocorridas no direito, principalmente a partir da universalização dos direitos humanos e da criação consensual de instâncias supranacionais para protegê-los e punir os responsáveis por suas violações, implicou a progressiva e lenta reestruturação do processo penal moderno para um modelo incriminatório universal, em que as fronteiras não sejam obstáculo para a justiça ou refúgio para a impunidade. Uma dessas mudanças diz respeito aos limites de aplicação do ne bis in idem, a um primeiro olhar mais restritos quando aplicados no âmbito da jurisdição transnacional, do que em sua corrente incidência dentro de cada ordenamento jurídico. Nesse contexto, pela análise de normativas internacionais incorporadas e vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, constata-se a regra de que é a sentença definitiva oriunda de distintos estados soberanos e não a existência de litígio pendente de julgamento que pode obstar a formação, a continuação ou a sobrevivência da relação jurídica processual que configuraria a litispendência. Prevalece, portanto, que a pendência de julgamento de litígio no exterior não impede o processamento de demanda no Brasil, até mesmo porque, como é disso, no curso da ação penal, pode ocorrer tanto a alteração da capitulação, emendatio libelli, como também da imputação penal, mutatio libelli, o que, por si só, é suficiente para exigir maior cautela na extinção prematura de demandas criminais em estados soberanos distintos. Seria temerário, pois, também, sob esse aspecto, aniquilar o cumprimento da pena no território brasileiro. Além disso, poderá incidir o artigo 8º do Código Penal, que, embora não cuide propriamente da proibição de dupla punição e persecução penais, dispõe sobre o modo como deve ser resolvida a situação de quem é punido por distintos estados soberanos pela prática do mesmo delito, nos seguintes termos, abre aspas, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. HC 104123 de São Paulo, relator ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, por unanimidade. Direito tributário, primeira seção. No empréstimo compulsório sobre energia elétrica, são devidos juros remuneratórios sobre a diferença de correção monetária não paga nem convertida em ações, no percentual de 6% ao ano, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 1512 de 1976. O acórdão embargado, proferido pela segunda turma, concluiu que os juros remuneratórios incidentes sobre a diferença de correção monetária não convertida em ações sejam calculados como aqueles aplicados aos débitos judiciais. Já o acórdão da primeira seção, apontado como paradigma, firmou o entendimento segundo o qual são devidos juros remuneratórios sobre a diferença de correção monetária não paga nem convertida em ações no percentual de 6% ao ano até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 1512 de 76. Ante a constatação da divergência, deve-se seguir o entendimento firmado pela primeira seção, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Julgamento do recurso especial 790288 do Paraná, relator ministro Gugel de Faria, primeira seção, por maioria. Direito tributário, primeira turma. Servidor público. Não incide contribuição previdenciária
sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal sob o rito da repercussão geral, tema 163. A primeira sessão do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade, salários maternidade e paternidade e horas extras. Ocorre que, em 11 de outubro de 2018, o plenário do Supremo Federal, no julgamento do tema 163 em regime de repercussão geral, fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Ressalta-se, assim, que a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal foi diametralmente oposta àquela esposada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual quanto à criação de mecanismos que oportunize o juízo de retratação na forma dos artigos 1039 a 1041 do CPC e em consonância com os princípios da economia e da celeridade processual. Esse foi o julgamento do recurso especial 1659435 de Santa Catarina, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, por unanimidade. Um pouco de doutrina não faz mal. O artigo 195 da Constituição prevê que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade e que os empregadores contribuirão pagando contribuições sociais sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. E é disso que se trata esse julgamento, da contribuição previdenciária paga pelo empregador que incide sobre a folha de salário. Já o artigo 22 da Lei nº 8.212, de 91, que disciplina a organização e custeio da Seguridade Social, define que a contribuição paga pelos empregadores é de 20% sobre o total das remunerações pagas a empregados e trabalhadores avulsos, entre aspas, destinadas a retribuir o trabalho, inclusive gorjetas e ganhos habituais. A discussão passou a ser, então, quais verbas pagas aos trabalhadores consistiriam em remuneração destinada a retribuir trabalho, porque somente essas comporiam a base de cálculo da contribuição previdenciária. O problema é que a Receita Federal vinha exigindo essa alíquota de 20% sobre verbas com natureza com caráter nitidamente indenizatório, ou seja, não são remuneração, não retribui um trabalho, repõe algum dano sofrido anteriormente ou repõe uma situação anterior. Entre essas verbas que a Receita vinha cobrando estavam, por exemplo, vale-transporte pago em pecúnia, aviso prévio indenizado, férias indenizadas, etc. Então, o STF pacificou o entendimento para afirmar que somente os valores que tenham natureza salarial, ou seja, remuneração de trabalho exercido, é que podem ser tributados pela contribuição previdenciária. No caso de aviso prévio indenizado, vamos ilustrar. Como você pode dizer que essa verba está sendo paga em razão de trabalho, se a verdade é justamente essa, você não trabalhou durante o período do aviso prévio, por isso está recebendo esta verba? As férias não gozadas, por exemplo, as férias vencidas, também não incide contribuição previdenciária. Como poderia? Se na verdade você está recebendo um dinheiro para ressarcir os danos sofridos por não ter gozado suas férias. O STJ tinha entendimento, por exemplo, que deveria incidir contribuição sobre adicionais de insalubridade e periculosidade. Também não é remuneração por trabalho, é uma indenização pelos danos sofridos à saúde por trabalhar em ambiente insalubre, perigoso e por trabalhar à noite.
Então, o STF fixou dessa forma a regra: não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. O STJ, nessa decisão, acrescentou ainda adicional noturno de periculosidade, insalubridade, salário maternidade e paternidade e horas extras não habituais, porque essas teriam caráter indenizatório e as habituais, como o próprio texto legal diz, aí nesse caso se incorpora ao salário e, portanto, sobre ela incide contribuição previdenciária. Direito tributário. Primeira turma. Parcelamento tributário. Incidem juros moratórios no período entre o requerimento de adesão e a consolidação do débito a ser objeto do parcelamento tributário instituído pela Lei nº 11.941 de 2009. Nos termos do artigo 161 do Código Tributário Nacional e do artigo 61 da Lei 9.430 de 96, há incidência de juros de mora sobre os créditos tributários não pagos na data do vencimento. A regra, portanto, é que na falta de disposição contrária prevista em lei, há incidência dos juros moratórios até o efetivo pagamento do crédito tributário. No caso da Lei nº 11.941 de 2009, por meio da qual o Poder Legislativo incentivou a adesão ao parcelamento e pagamento de débitos administrados pela Receita Federal e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, extrai-se dos parágrafos 3º ao 8º do artigo 1º que a regular incidência dos juros moratórios sobre o crédito tributário originalmente inadimplido deve ocorrer até a efetiva consolidação da dívida, pois é esse o momento em que será definida a base de cálculo da parcela a ser descontada do montante dos juros. Nesse contexto, a míngua de previsão legal específica na Lei nº 11.941 de 2009 não se pode determinar a exclusão dos juros de mora calculados no período entre a adesão e a consolidação da dívida, sob pena de criar mais um benefício ao devedor, não estabelecido pelo legislador. Recurso especial 1523555 de Pernambuco, relator ministro Gurgel de Faria, primeira turma, por maioria. Em outras palavras, esse julgado trata especificamente de um parcelamento tributário especial ocorrido em 2009, mas os fatos se repetem em quase todos os parcelamentos especiais deferidos pela União, os incontáveis refis. Portanto, vou mostrar de maneira mais ou menos detalhada como é que acontece a coisa na vida real. Os parcelamentos são criados em lei e, por criar uma situação excepcional, prevê também um prazo para adesão. Normalmente, esses prazos são relativamente curtos, de 30 a 60 dias. Então, as pessoas, principalmente as empresas, porque todas têm dívidas, todo mundo tem dívida tributária, correm para requerer essa adesão. Esse parcelamento, especificamente, não foi deferido à toa, não. Foi em 2009, porque em 2008 tivemos aquela grande crise econômica mundial e estava todo mundo quebrado. Então, como é muita gente procurando a Receita, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a União não tem como julgar imediatamente o requerimento no momento em que o requerimento é feito. Então, como faz? O próprio particular faz um levantamento de suas dívidas parceláveis, faz lá a sua planilha, junta o requerimento e protocola na Receita. Olha, devo 100 mil reais. Então, as parcelas a serem pagas são calculadas sobre esse valor apresentado pelo particular e ele começa já a ir pagando mensalmente, como uma antecipação da dívida. Primeiro, porque só com o pagamento da primeira parcela é que ele garante efetivamente a adesão ao parcelamento, é que se perfectibiliza esse requerimento. Em segundo lugar, porque o parcelamento, embora não seja causa de extinção do crédito tributário, ele tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
ou seja, suspende todos os atos de cobrança. Aí ele consegue uma certidão positiva com efeitos de negativa, vai pagando aquela parcelinha e segue a vida. Aí acontece que depois de 6 meses, 1 ano, sei lá quando, essa é a nossa administração pública, chega a resposta da Receita. Ok, você tem direito ao parcelamento, mas você não deve 100 mil, você deve 150 mil e sua parcela a partir de agora é de tanto. Aí o particular se insurge e responde, não, no dia que eu requeri o parcelamento, eu devia 100 mil, tá aqui correto, veja a minha planilha. Aí a Receita responde, mas no dia que eu consolidei a dívida, ela era de 150 mil, porque ainda por cima, não esqueça, tem os juros que devem contar até a data da minha consolidação. E então, qual o montante correto da dívida? O apresentado pelo contribuinte no dia do requerimento do parcelamento ou no dia que a Receita fez a consolidação da dívida? O STJ entendeu que é o valor no momento da consolidação da dívida pela Receita Federal e então firmou o seguinte entendimento: incidem juros moratórios no período entre o requerimento da adesão e a consolidação do débito a ser objeto do parcelamento tributário instituído pela Lei nº 11.941 de 2019. Não havendo na legislação que instituiu o parcelamento previsão diferente, isso é o que vai acontecer em quase todos os parcelamentos, seja da União, dos estados e dos municípios.